Pessoal, vamos falar então um pouco, retomando também alguns conceitos aí que nós já estamos construindo, né, ao longo desse semestre, e um outro ponto também que eu tenho que revisitar com a Cristiane, que é a nossa coordenadora, para conversar com ela. Por quê? Na nossa ementa, está repetindo muitos assuntos, eu acredito. Então, por mais que eu me paute na ementa e tente diversificar os temas, muitos tópicos estão sendo parecidos um com o outro. E aí, como nós fazemos uma exposição teórica bem ampla, às vezes, numa determinada aula, nós já acabamos dando conta de 2, 3 tópicos da ementa ao mesmo tempo, entende? Então, talvez, para o próximo semestre, rever um pouco o conteúdo dessa ementa para trazer sempre assuntos diferentes para vocês, também para não ficar justamente cansativo, né? Então, a elaboração do processo, nós já traçamos várias possibilidades, tá, de pensar num processo de avaliação de desempenho por competência. O que eu quero falar com vocês hoje é assim, resgatar um pouco do que ficou para vocês, então que vocês possam falar, ó, eu compreendi isso, essas etapas, e pontuar alguns aspectos. É justamente falar das etapas. Como montar um processo de avaliação de desempenho por competência, né? Talvez no primeiro momento, onde vocês trabalham, vocês já passaram? Vocês em casa, nossos colegas que estão aqui, vocês já passaram na vida ocupacional, no trabalho de vocês, por um processo de avaliação de desempenho por competência? Mas não formalmente. Nunca foi posto para você, ó, nós estamos fazendo um processo de avaliação de desempenho por competência. Isso nunca foi pontuado. Você está dizendo assim que é uma avaliação contínua, uma avaliação dinâmica. Perfeito. E aí em casa, gente, alguém de vocês aí em casa já passaram por um processo de avaliação de desempenho por competência? Não? Bom, mas independente, tá, de terem passado ou não por um processo de avaliação de desempenho por competência. Tá? O primeiro ponto que nós temos que ter em mente é o mapeamento. Tá? A palavra que eu utilizei com vocês em outros momentos foi diagnóstico. Okay? Fazer um levantamento inicial do porquê sugerir ou propor, né, um processo de avaliação de desenvolvimento por competência. Tá? Então, definir algumas características-chave, ok? Relacionadas aí ao que a empresa valoriza, o que a empresa ou organização valoriza. O que a empresa ou organização valoriza está muito relacionado ao âmbito, ou seja, ao local de atuação dessa empresa. Ok? Uma empresa terceirizada que trabalha com serviços terceirizados vão valorizar algumas habilidades. Tá? Uma empresa de saúde vão valorizar outras habilidades. Então, inicialmente, nós temos que ter em mente quais são as características que essa organização ou essa empresa valoriza. Tá? Habilidade interpessoal, talvez numa empresa que lida efetivamente com um contato direto com o cliente, é um dos pontos a serem observados? Sim. Tá? Então, talvez, muito mais do que o domínio técnico sobre o que você está fazendo, a habilidade de relacionar-se com o cliente é muito mais valorizada, salta muito mais aos olhos. Tá? Então, talvez definir habilidade no relacionamento interpessoal como uma característica-chave. Tá? Por quê? Porque a conjunção, tá? A soma dessas características-chaves é que vão nos direcionar no momento de avaliar esses colaboradores. Né? Nós vamos olhar para ele nessa perspectiva. Ou seja, o Marcos, por exemplo, tem habilidade interpessoal ou não para exercer essa função? Ok? Então, tendo em mente, no mapeamento inicial, que a habilidade de relacionar-se com o outro é importante neste trabalho, para essa empresa, para essa organização, tá? Tendo em mente essa habilidade,
eu vou tentar diagnosticar ou verificar se o colaborador a possui ou não, tá? Se efetivamente ele tem condições de exercer aquela função. Se é uma atividade de atendimento direto ao público e a pessoa não tem aquele traquejo, aquele manejo interpessoal, o que eu vou fazer? Eu posso perder vendas, ter um declínio na lucratividade da minha empresa ou do meu setor, tá? Porque aquele colaborador que está ali na linha de frente não tem a menor habilidade social de lidar com o atendimento. Tá? Lembra o exemplo da prova que nós discutimos? Numa clínica multiprofissional. Se a atendente que está ali, responsável por agendamento das consultas, responsável por acolher aquele paciente que chega ali naquele momento, não tem a menor afinidade do relacionamento com o outro, o que ela está fazendo ali? Muitas pessoas... Oi? Sim, exatamente. Então, muitas pessoas chegam aí naquele momento querendo marcar uma consulta com o doutor tal, né, com a nutricionista tal, com a físio, né, enfim, né, a Nutri, como é uma clínica multiprofissional, né, o exemplo que eu trouxe para vocês. Mas a pessoa que está ali na linha de frente não tem um compromisso. Tá? Os profissionais que estão na clínica podem até ter exímios profissionais, competentes, né, gabaritados para exercer a função, mas se aquela pessoa que está ali fazendo aquele acolhimento inicial não tem habilidade, é igual a Fabiana pontuou, está perdendo cliente. Tá? Numa padaria, tá? A não ser que seja a única padaria da minha cidade, se o atendente da padaria não tem o menor traquejo para lidar com o público, eu não compro mais pão ali. A não ser que eu seja obrigado a comprar pão ali. Se eu vou numa loja e sou maltratado, né, ou a pessoa não atende da forma como eu acho condizente com aquele momento, eu até levo em consideração. Acho que a maioria não faz isso. Mas aí talvez pela nossa formação em psicologia, a gente sabe que tem pessoas que não estão bem num dado momento. Tá? Mas depende muito como isso se manifesta. Tá? Mas se a pessoa lhe atende muito mal, né, não está importando ali com as questões básicas do atendimento ao público, né, de sanar suas dúvidas, de lhe atender efetivamente, eu não volto. E acredito que não seja só eu. A maioria não retorna. Tá? E aí, levando em consideração, Ivaiporã é uma cidade pequena, comparada com Londrina e Maringá. Se eu vou numa... Então, vamos aumentar o nível. Se eu vou numa loja comprar carro, quantas concessionárias tem aqui? Eu passei o olho e me parece que tem duas. Loja de carro tem um monte. Não, mas eu estou falando de zero. De carro zero me parece que são duas. Né? Então, assim, se eu vou numa loja e não sou bem tratado, bem acolhido pelo vendedor, por toda a equipe que está ali, que trabalham com valores econômicos muito altos, né? Menos de 50 mil, você não compra um veículo hoje em dia. Talvez com 40 e tantos compre, mas um ou outro. Tá? Então, assim, num local onde você trabalha com valores altos, se não tem profissionais competentes ali de estabelecer um rapport, um contato, né, em relação àquele bem que você está adquirindo, eu vou para Londrina, para Maringá, vou para Apucarana. Entende? Então, eu fiquei muito susto. Meu Deus, a Fabiana foi prova que eu tive para sair do hospital. Tá, sabe? Se enfermeiro que pode ir, tanto por mim quanto pela outra, eu estou vendo que eu vou lá de fumar, eu estou esperando para falar assim. Eu vou fazer fumar para falar que está. Mas eu falo assim, será que só porque nós estávamos pelo SUS? Será que se não tivesse lá no particular seria diferente. Não deveria ter essa distinção, né? Porque o acesso à saúde é garantido a todos. Mas mas são várias situações, né, gente? Então, assim, nós temos que ter essa análise. Né? Então, estabelecer aquelas características centrais, né, que são as características chaves. Sim.
E esse é um trabalho, né, de identificar essas características. Seria o erro da prova desse outro amigo, mas o gestor conversasse, entendeu? Treinamento, mostrasse que quem está ali sabe o que está fazendo. Mas pelo menos tivesse mais empatia. Exatamente. E aí você chegou no ponto chave, que é a responsabilização, o compromisso de quem é o chefe, né, o gestor, o responsável. Então, muitas vezes o colaborador que está ali na linha de frente, ele não tem tanto discernimento. Talvez está esgotado, está trabalhando mais. O responsável pelo setor tem que trabalhar essas questões, como você colocou, através de capacitação. Lembra que nós dizíamos, né, não é só identificar a demanda, tá? O déficit, o problema, né? Mas sim propor estratégias, porque avaliar por avaliar, só para identificar, só para diagnosticar e depois engavetar aquilo, não tem efeito, não vai surtir efeito nenhum. Então, a partir dessa identificação, que efetivamente relacionamento, como é o que nós pegamos como exemplo, é uma das características chaves, tá? Aí, a partir dessas características chaves, nós vamos avaliar os colaboradores. Mas não dá para identificar isso num processo de recrutamento, seleção? Para que tem recrutamento e seleção? Você fala do contrato, mas talvez você não tem como ela vai desenvolver também. O que eu falo para você agora, você precisa de uma coisa. Eu, lá na prática, não posso. No dia a dia do trabalho. Né? E aí vem um outro ponto importante também, né? Qual a periodicidade, né, de fazer essas conversas, análises? Relacionado a vendas, né, Alexandre? Que é o que nós estamos pontuando aqui. Se a pessoa efetivamente tem essas habilidades ou não, né? Um outro ponto, então, identificar a característica-chave. Tá? Um outro ponto é o motivo e o objetivo. Lembra que nós falávamos em outros momentos? Por que avaliar? Tá? Avaliar por avaliar, nós já discutimos isso no nosso primeiro encontro. A avaliação, a mera menção à palavra avaliação, mobiliza todo um desconforto. Tá? A todo instante, quando você sabe que você está sendo avaliado, você se sente desconfortável, talvez seja a palavra mais ideal a ser utilizada. Né? Não é um processo natural, porque nós não estamos habituados a sermos avaliados a todo instante. Tá? Já justamente por conta dessa periodicidade. Não é um processo contínuo, dinâmico, como a Fabiana talvez pontuou. Não, nunca disseram para nós que nós estamos efetivamente sendo avaliados, mas sabemos que estamos sendo avaliados. E talvez essa avaliação dinâmica, cotidiana ou corriqueira, que já faça parte de uma cultura, de um clima, de uma organização efetiva de uma empresa e do modus operandi, da forma como ela age, talvez isso esteja assim, um pouco mais naturalizado. Os colaboradores tratam esse processo com uma naturalidade maior, mas são raras as empresas que trabalham dessa forma. Tá? Geralmente é um ponto descolado. É igual a prova. Nossa provinha é uma provinha bimestral, né, que ocorre num espaço de tempo. Tá? Se eu for analisar só a prova pela prova, a prova é descolada da realidade, de todo o contexto de vocês. A avaliação efetiva e real do professor tem que ser cotidianamente, tem que ser em todos os nossos encontros, mediante a participação de vocês, mediante a produção. Né? Essa é a proposta. Dá para nós fazermos uma analogia com esse entendimento de como está estruturado o formato de ensino. Avaliações descoladas, né, efetivamente, talvez não nos trazem o resultado desejado. Tá? Então, tenha em mente, o objetivo dessa avaliação é impactar na remuneração ou é para desenvolver esses colaboradores? Né? Efetivamente, essa avaliação vai ter um aumento, um ganho aí nos aspectos de remuneração, de salário, ou ela será efetivamente para desenvolver os colaboradores? E aí, muito no que a Daniele colocou, né? Capacitações, tá? Qualificações. Então, identificou uma defasagem, o que nós vamos fazer com isso que nós identificamos? Vamos trabalhar?
né? Então, vamos propor estratégias para que essa defasagem inicial seja superada. Tá? Ou um outro objetivo seria a remuneração. Tá? Um outro ponto efetivo também que nós já discutimos é em relação ao tempo. Tá? Quando que essa avaliação vai ser feita? Ou seja, a periodicidade. Lembra que nós comentamos já que ela pode ser anual, pode ser semestral, pode ser bimestral. Tá? Então, qual o modelo mais efetivo para nós propormos essa periodicidade? Tá? Vai levar em consideração muita organização. Como essa empresa está estruturada, qual o setor de atuação dessa empresa. Okay? Então, nós temos que levar em consideração esses aspectos. Então, por exemplo, se é para fazer uma avaliação de bonificação, aumentar o salário do colaborador, o ideal é que a avaliação seja feita no formato anual. Então, que ela seja realizada uma vez por ano. E aí, no início do ano, nós estabelecemos alguns parâmetros. Ó, então, você tem que melhorar ou atingir essa meta ou esse objetivo, ou melhorar essas competências, desenvolver, talvez, essas competências. Tá? E no final de um ano, esse colaborador é avaliado para se ter em mente se ele efetivamente chegou naquele local ou não. Se ele atingiu aquelas metas, se ele atingiu aquele objetivo, se ele efetivamente se capacitou, talvez desenvolveu determinadas competências que foram acordadas lá no início do ano. Tá? Mas isso tem que ser acordado, tem que ser combinado, tem que ser algo que o gestor pontue para a sua equipe. Ó, estamos iniciando o nosso ciclo hoje. Daqui 12 meses, vocês serão avaliados. Tá? Então, eu quero, daqui 12 meses, que vocês atinjam essa meta, esse objetivo. Ou que vocês potencializem algumas competências. Talvez um curso de idioma, um relacionamento interpessoal, alguma outra habilidade que o gestor julgue necessária para exercer aquele cargo, aquela função. Então, feito isso, esse acordo inicial, esse estabelecimento de objetivos, de meta, após 12 meses, esse colaborador será avaliado. E aí sim nós vamos estabelecer esses parâmetros. Efetivamente, você atingiu, né, esse local? Lembra que nós falávamos que é como se o colaborador estivesse num determinado local e ele tivesse que chegar até um outro local. Nesse trajeto de um ano, ele chegou, ele conseguiu sair daquela posição que ele estava e atingiu uma nova posição. Tá? Então, é nessa perspectiva. Então, no início do ano estabelece, né, os aspectos devem ser melhorados e no final do ano isso é avaliado. Tá? Então, utilizando a palavra ano aqui, mas vocês podem pensar em ciclos de 12 meses. Tá? Efetivamente, o início do ciclo não precisa ser em janeiro. Eu posso iniciar o ciclo em março. Né? Até porque, quando o Brasil começa a funcionar, a rodar? Depois do carnaval. Né? Então, assim, em tempos naturais, homeostáticos, né, de não pandemia, o Brasil só funciona depois do carnaval. Então, talvez, a partir de março, nós iniciemos um novo ciclo, de 12 meses. Tá? E aí, esse trabalhador vai ser avaliado ao final desse ciclo. Efetivamente, chegou lá, atingiu os objetivos, né? Melhorou suas competências, suas defasagens? Essa perspectiva. Só que este modelo anual tem alguns problemas, algumas dificuldades, tá? Que são os percalços. Ciclos muito longos podem acarretar diversos problemas na avaliação. Tá? Por exemplo, o colaborador pode ter um ano bom e um período deste ano que não foi tão bom assim. Um mês. Tá? Às vezes, ele teve 10 meses de muita produtividade, mas 2 meses não foi tão legal. Por exemplo, pensando em um representante comercial. 10 meses ele conseguiu bater a meta, conseguiu atingir o objetivo. Em 2 meses, por questões macroeconômicas, talvez, né, o país estava atravessando um momento difícil, e aqueles produtores rurais que adquiriam a mercadoria que ele vendia, vamos pensar no representante comercial de uma cooperativa X. Ele vendia insumos agrícolas. Tá? E naquele momento,
os agricultores não estavam podendo adquirir esses bens. Tá? Então, durante 2 meses, ele não conseguiu atingir a meta. Okay? Mas 10 meses daquele ciclo, ele foi muito bem, atingindo sempre as metas, as expectativas e até se qualificando a mais do que era o proposto. É justo eu desvalorizá-lo por 2 meses? Ou então podemos pensar que em 1 mês, de repente, ele teve um falecimento na família, teve um divórcio, teve algum problema humano, tá? Que aí atrapalhou, talvez ele até ficou um tempo afastado do trabalho, até podemos pensar numa situação de doença, né? Teve um afastamento, e aí ele não conseguiu efetivamente atingir aquele nível estipulado no início do ciclo. Então, assim, eu vou desconsiderar tudo que ele já conseguiu provar, né? Então, a avaliação de desempenho por competência, ela não pode ser algo frio também, muito calculista, planejado, algo robótico, mecanizado. Porque nós somos humanos ao avaliar e estamos avaliando material humano, tá? Efetivamente. Então, se for assim, se eu for trabalhar nessa perspectiva, vamos dar um exemplo, por exemplo, daqui. Tá, gente? Vamos dar um exemplo dessa condição real nossa aqui. Vamos supor que durante a CPA, que é a avaliação dos professores, o professor tenha que atingir nota 8. Nos anos anteriores, nos semestres anteriores, ele vinha atingindo nota 8, 8,5, 9. Só que daí, em decorrência da pandemia, a saída da aula presencial para a aula híbrida, houve uma queda. Os alunos não se identificaram, não gostaram. E aí, no momento desta avaliação, o professor caiu para 7, que ainda é a média, né? A média de corte é 7. Vamos supor que a FATEC entenda que ele não pode mais contribuir com a faculdade. É uma análise fria e mecânica nessa perspectiva? Seria. Entende? Então, o professor vinha numa crescente, ou pelo menos numa estabilidade, dentro da média, de repente, por um motivo alheio ao professor, né? Os alunos foram pegos de surpresa, o professor também foi pego de surpresa, saiu da presencialidade no ensino híbrido, aí teve uma queda no desempenho dele. Tá? E aí, se eu for pegar esse recorte dessa queda de desempenho e automaticamente levar só aquilo em consideração, eu estou fazendo uma análise muito mecanizada, muito fria, muito calculista. Tá? Então, é essa análise, essa visão humana que eu estou querendo pontuar com vocês. Tá? Então, teve 10 meses de metas cumpridas. Tá? E 2 meses ele teve oscilações por N fatores. Tanto pode ser questões pessoais, de doença, ou mesmo de dificuldades, tá, internas, como oscilações no mercado. Se é um indivíduo que trabalha com vendas, se a economia do país dá uma quebrada, né, tem um entrave, alguma dificuldade, isso efetivamente afeta todo o macro conceito econômico, não vai afetar vendas? Lógico que afeta. Às vezes até mesmo na produção de insumos, né? Às vezes as indústrias não entregaram o produto. E aí, se eu não tenho o produto, o que eu vou vender? Não tem como eu vender. Né? Então, é para vocês olharem para esse momento de avaliação contextualizado, tá? Que vocês possam enxergar essas questões, essas oscilações. Mas muita mesmo. Na avaliação, eu não falei entender, porque eu não conseguia aprender nada que ele ensinou. Passei porque eu colei, eu me virei, eu tinha que passar, mas eu não aprendi. Porque eu sei, nossa, eu sabia. O Rodrigo me deu uma chance, o Rodrigo, eu ia superar. Então, eu não aprendi nada. Só que eu já ouvi falar que ele é um ótimo professor de matemática. Excelente professor, tem uma amiga que estudou com ele e disse que ele é perfeito professor de matemática. Então, uma avaliação dessa é importante porque ele não se foi bem naquela matéria. Não que ele seja uma pessoa ruim, às vezes até ele sabe demais, mas é uma pessoa não transmitir aquela matéria. Mas em outra é bom. Então, uma avaliação dessa é para a gente, acredito que é ótimo, essa devolutiva,
mim. Sim. Eu prefiro trabalhar no escritório, quando eu não lido com pessoas. Então, isso é muito importante, a gente saber dar esse devolutivo na hora certa. E uma avaliação, eu acredito que todas as empresas devem ter isso mesmo. Porque é muito importante, né? Ter esse entendimento, né, essa compreensão macro. Mas só que eu pontuei com vocês, Fabiana, no sentido sim, de que, por exemplo, pegando o caso do professor, né, desse exemplo que você trouxe, que essa avaliação deva ser contextualizada, como você mesmo pontuou. Talvez esse colaborador tenha um domínio técnico, ele sabe fazer, né? Ele tenha talvez o domínio interpessoal, né? Mas ele teve dificuldade de chegar até vocês, né? Vocês estão plenamente no direito de avaliá-lo da melhor forma que acharem, né? Eu acho essa possibilidade de vocês avaliarem os professores sensacional, fenomenal, porque tem que ser feito dessa forma, né? Isso é importante e vocês colocarem a realidade. Ó, não aprendi, não gostei, né? A metodologia não chegou até mim, enfim, é o momento de vocês avaliarem. Isso é imprescindível, só que não pode ser descolado, né? Como eu disse, por exemplo, entrou uma pandemia e teve um solavanco. Não pode ser no solavanco a avaliação, só ali, né? Então, o colaborador é humano, vão ter momentos que ele vai oscilar. Ninguém é linear, perdão. Ninguém vai ser efetivamente, né, 100%. Né? É até uma questão que eu ouvi hoje, né? Nós somos coração, nós somos eletrocardiograma. Vocês já viram um eletrocardiograma? Ele é reto. Se for reto, ele não é. Então, o eletrocardiograma é assim, o nosso coração é assim, tá? Com picos, né? De batimentos mais altos, batimentos mais baixos. Então, nós somos assim profissionalmente. Ninguém pode ser o maior exímio profissional do mundo, consegue se manter 100%, porque nós somos humanos. Fica à vontade. Boa noite, galera. Então, pessoal, como eu estava pontuando com vocês, a avaliação anual ela é interessante, ela tem suas qualidades, né, seus benefícios, mas também ela tem alguns problemas, né? Então, essa possibilidade, como eu disse a vocês, desse recorte, né? Então, teve um período muito bom e alguns meses ele teve um declínio e aí justamente por esse declínio ele é taxado, né? Quando se faz uma avaliação de desempenho por competência, o colaborador carrega o rótulo, tá? Então, se naquele momento ele teve essa dificuldade, essa defasagem, ele teve uma queda, ele vai ficar todo o tempo que ele tiver na empresa com esse rótulo, tá? Porque naquele ano, naquele período, ele não atingiu sua meta, tá? Então, nesse aspecto, até mesmo algumas teorias, né, alguns autores da área criticam a avaliação de desempenho por competência e sugerem algumas outras avaliações, alguns outros formatos, tá? Porque efetivamente, quando somos avaliados e temos um desempenho ruim, isso fica, tá? Vai ficar conosco, ok? Então, talvez pensar numa distribuição de tempo diferente, né? Ao invés de se fazer um ano, fazer 6 meses, né? Ou bimestral, mas talvez pela demanda da empresa, pela rotina da empresa, 2 meses não comporta, tá? A atividade da empresa ela é uma atividade mais a longo prazo, então que se proponham 6 meses, né? Ou até, né, uma análise que seja realmente imprescindível, necessário, que se faça de um ano, mas que essa avaliação de um ano seja contextualizada, tá? Que não pegue o momento do recorte, da fotografia, do carimbo, onde ele não foi bem, e coloque aquilo como regra geral. Está aqui como uma tatuagem, né? O resto da vida, da sua vida aqui dentro, você está marcado por esse desempenho negativo. Então, isso também não é saudável, tá? Professora, eu tive uma experiência boa no empresa que eu trabalhei, que era uma gerente, entendeu? Ela trabalha nesse, eu digo assim, que a empresa não tem coração, ela tem coração. E chegar em reunião, e eu tinha um daquele com ela, não lá no seu foco, mas quando chegar agora, os caras na casa. Então, a visão dela é diferente da minha, mas a visão dela é bem assim. É filho, eu estou aqui
E efetivamente, né, Daniele, muitas empresas funcionam. É essa percepção, né? Tem muitas empresas, sim, talvez a maioria, né, que funcionam nessa lógica da produtividade, o que é pessoal fica para fora, o que é trabalho, né, aqui dentro é só trabalho, né? Até tem uma frase do Muricy Ramalho, né, que fala: aqui é trabalho, meu filho. Então, assim, só trabalho, esquecendo que nós somos humanos, isso é incoerente, incondizente e é contraproducente, porque não funciona desta forma. Ninguém consegue se manter efetivamente na produtividade. Somos humanos, temos dificuldades, temos defasagens. E aí, até fazendo um diálogo, uma proximidade com a disciplina que eu trabalho na psicologia, que é psicologia, saúde e trabalho, o quanto o humano adoece por conta do bendito trabalho. Tá? Então, o trabalho é fonte de vitalidade, de organização, de saúde mental, sim, mas em contrapartida, ele adoece. E o quanto o trabalho adoece? Muito, muito, muito mesmo. Tá? E aí, assim, de pessoas ficarem afastadas do trabalho, aí entram nas filas do INSS, né? E ao entrar na fila do INSS, tem um rebote psicológico. Tá? Por quê? Vocês trabalham desde quando? Desde 18 anos? Às vezes alguns de vocês, às vezes até antes dos 18 anos, né? Às vezes até com 14, 15, Cauã, acho que tem os 13, né, Cauã? Está na labuta, na atividade, né? Sempre produzindo. Por mais que isso seja uma violência no nosso corpo, numa idade que não é apropriada para isso, mas você se sente produtivo, né? Por quê? Porque o trabalho possibilita sentir-se produtivo. Você está produzindo algo. Minimamente, você está recebendo R$20 pelo que você está fazendo. Tá? E aí eu estou brincando, obviamente, mas você está recebendo um valor por aquilo que você está fazendo. Né? Então, você recebe por aquilo. E aquilo te dá um sentido, um significado, uma essência de que você faz parte do mundo. Você produz ativamente. Né? E é isso que é incutido, que é embutido na nossa cabeça desde sempre. Né? Quem não trabalha é o quê? Vagabundo. Quem não trabalha é vagabundo. Eu acho que ela tem essa visão assim, que ela quer que todo mundo faça igual ela. Sim. E um outro ponto, né, Daniela, é que, assim, como o trabalho lhe dá essa característica de produtividade, né, e quem não trabalha automaticamente o contrário, é vagabundo, é preguiçoso, te dá uma conotação até de distanciamento do resto da existência humana, né? Isso no trabalhador que é afastado em decorrência de doença causa um dano psicológico tremendo. Por quê? Ele começa a questionar-se enquanto humano. Eu não presto, eu não trabalho, eu não produzo, eu não sou mais ativo na sociedade. Tá? Não consigo mais produzir socialmente. E esse não produzir, não ser ativo, começa a desembocar em várias outras áreas da existência desse indivíduo. Por exemplo, a área sexual. O que a área sexual tem a ver com o trabalho? Muito. Muito a ver com o trabalho. A capacidade de produzir. A nossa saúde sexual, ela está relacionada à produção, a fazer, a se mobilizar. E a partir do momento em que eu não tenho mais essa capacidade no trabalho, de fazer, estar, produzir e ser, eu vou perdendo essa habilidade também em outros momentos e questionando a minha própria existência. Justamente nesse sentido, que eu não sirvo para nada, eu não presto mais. Isso por conta do trabalho. Então, o trabalho tem esse duplo viés. É saúde? Mas também, em contrapartida, ele pode ser fonte de adoecimento. Então, essa análise nós temos que fazer também. Tá? Acho que só aqui para vocês irem para o intervalo, e eu tenho que ter, então, alguns parâmetros, tá? Uma escala, uma régua. O que seria isso? Por exemplo, naquela perspectiva que eu falei para vocês, né? De um profissional atendente
que a habilidade exigida dele é o relacionamento interpessoal. Foi feito um acordo estipulado para ele que ele tinha que atingir determinados objetivos, determinadas metas, ou melhorar a sua habilidade comunicacional, relacional, enfim. Eu tenho que ter um parâmetro, tá? Uma escala. Eu posso fazer insuficiente, bom e ótimo? Posso. Eu posso trabalhar com números, uma escala de 0 a 10? Posso também trabalhar com números. Tá? Então, o trabalhador, o colaborador atingiu a meta? Ele foi insuficiente? Ele atingiu, foi bom? Ou ele ultrapassou a meta, ele foi ótimo? Tá? Esse trabalhador tirou 0, tirou 5 ou tirou 10? A escala, essa régua de um parâmetro, é justamente nessa perspectiva. Tá? Eu tracei uma linha, ele ficou acima dessa linha ou ele está abaixo dessa linha? Então, eu tenho que ter uma base para eu saber como eu irei avaliar esse trabalhador. Tá? Então, é nessa perspectiva. Se ele efetivamente cumpriu aquilo que precisava ou não. Ok? Vamos retomar, né? Mas na realidade nós já falamos já um pouco sobre a periodicidade, né, da avaliação de desempenho por competência, tá? Falamos sobre essa questão do modelo, né, anual, já abordamos, né, que existem sim algumas vantagens, mas também nós temos algumas dificuldades neste modelo. Tá? E essa anual é a mais comum, efetivamente. Temos também a semestral, né, como eu pontuei com vocês. Em outros momentos eu já detalhei, tá? Cada uma delas nos nossos encontros. Então aqui eu vou apenas citar, ok? E o modelo trimestral também, tá? Efetivamente, talvez os modelos, os formatos, né, mais comuns seriam esses três, né? O modelo anual, o modelo semestral e o modelo trimestral. Podemos encaixar aí também o modelo bimestral, tá? A avaliação sendo realizada a cada 2 meses. Mas os três mais comuns são efetivamente o anual, o semestral e o trimestral, tá? Porque daí sim já dá um período de tempo, aí um recorte de tempo mais significativo e condizente aí com essa proposta da avaliação. E nós temos também, talvez aí muito próximo do que a Fabiana pontuou, né? Que ela não está aqui ainda, mas que ela trouxe para nós no exemplo do primeiro horário, de que efetivamente não se tinha uma fala aberta, né, sobre o momento da avaliação de desempenho por competência, e que essa avaliação era feita ali no decorrer do período, tá, do tempo. Então, num determinado momento, achava-se pertinente elaborar um processo de avaliação. Tá? Muito se aproxima com essa perspectiva da avaliação dinâmica, ok? Que, por exemplo, num 30 dias, faz-se a primeira abordagem para entender como está indo e quais suas dificuldades. Então, após a contratação, percorridos aí 30 dias, já dá para se pensar no levantamento inicial. Se aquele colaborador entendeu efetivamente quais são as tarefas, as descrições do cargo, qual ele está ocupando, tá? Então, já dá para pontuar alguns aspectos. Após 60 dias, já é possível fazer, então, uma reunião mais focada nas competências. Tá? Então, aquelas competências que, no momento da contratação, foram sinalizadas como aspectos que, efetivamente, ele deve possuir, tá? Num segundo momento, ou seja, após 60 dias, nós já podemos retomar essas perspectivas, saber se efetivamente, tá, ele internalizou aquilo que se espera dele na execução daquele cargo, tá, no cumprimento daquela tarefa. E após 90 dias, nós podemos rever, tá, fazer um apanhado geral de tudo que essa pessoa, esse colaborador já conquistou, ok? Então, com 30 dias, pode-se fazer uma avaliação inicial. Com 60 dias, pontuar alguns aspectos específicos e depois uma contextualização mais geral após 90 dias. Tá? E aí os tipos também de avaliação, né, os formatos,
Nós já falamos também, eu não vou retomar aqui especificamente cada um deles, né, que nós já discutimos, né, que é de 90 graus, de 180, de 360. Né? Quais são as competências efetivamente que eu tenho que ter em mente, né? A definição de expectativas, a clareza dos objetivos e as revisões de competências relacionadas a esse cargo ou associadas a esse cargo. Mas talvez o intuito primordial, né, que eu quero que vocês tenham em mente é aonde chegar. Tá? Nós sempre vemos nos debatendo, né, sobre o objetivo de se fazer um processo de avaliação de desempenho por competências, mas efetivamente o que fazer daquilo que nós obtivermos na avaliação, o que fazer daquelas informações. Tá? Então, saber onde quer chegar, ok? Traçar estratégias, tá? Ter em mente um planejamento para que aquelas dificuldades ou aquelas potencialidades possam ser direcionadas, aquelas defasagens que possa ser realizada um processo de qualificação, de capacitação, para que elas possam ser melhoradas, né? Ou eliminadas, né? Que ele consiga efetivamente melhorar naqueles pontos que foram diagnosticados como negativos ou deficitários, e aqueles aspectos que ele já possui uma potencialidade que sejam valorizados, tá? Sejam cada vez mais enfatizados e valorizados, ok? Aqui está a referência, tá, do material que eu trouxe para vocês, para nós fazermos essas considerações de hoje. Vou disponibilizar, tá, esses recortes lá no AVA, naquela seção onde eu sempre deixo os slides dos nossos encontros.